Olá, muito boa tarde. A Caritas Portuguesa quer ativar nas paróquias serviços de ação social qualificados e empenhados na intervenção e transformação das comunidades onde se inserem. Um projeto que implica a formação dos vários agentes sociais, segundo um programa que queremos apresentar nos próximos minutos. São para isso convidados do programa Eclésia o Padre José Manuel Pereira de Almeida, diretor do Secretariado Nacional da Pastoral Social, e o professor Eugénio Fonseca, presidente da Caritas Portuguesa. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Padre José Manuel, começava por lhe pedir a identidade destes movimentos. Entre tantos serviços que existem nas paróquias, a identidade destes serviços é preciso. Entre muitos outros que existem nas paróquias, conferências vicentinas, para enumerar os desta área, não é? Outros grupos de intervenção e de ajuda. Estes serviços de ação social paroquiais em que se distinguem? Então, muito boa tarde e é muito bom estar aqui convosco nesta conversa em que procuraria começar por dizer que também há muitos grupos que agem, por exemplo, na área da liturgia. Os grupos corais, os acólitos, os leitores, os ministros da comunhão, e é bom que tenham a sua identidade própria e que não se confundam. Mas o somatório desses grupos, se desarticulado, não faz a liturgia. E assim como é o pároco que preside a liturgia da paróquia e a evangelização, também há de ser o pároco a presidir a caridade na paróquia. O grupo, ou o serviço da ação social da paróquia, é exatamente esse grupo que integra, não excluindo ninguém, integra harmonicamente no pensar a situação, no ir até ao fundo, perceber as causas, acompanhar até poder resolver o melhor possível as situações, aproveitando, obviamente, a especificidade de cada um desses movimentos, que a maioria são associações laicais ou são grupos até informais que se constituíram por necessidades. Trata-se então de articular, pensar, com a presença do pároco e o acompanhamento do pároco, a paróquia como estrutura que tem estes três pilares. A celebração, como o Papa indica na encíclica, a celebração, o anúncio da fé e o serviço da caridade, o amor que se celebra e que se anuncia vivido no dia-a-dia. E se calhar essa articulação entre as várias vertentes pode ser também necessário clarificar, o que já faremos. Nestes serviços paroquiais de ação social, que são apresentados neste documento da Comissão Episcopal da Pastoral Social, qual é, professor Eugénio Fonseca, o papel da Caritas? Antes de mais, Paulo, eu gostaria de corrigir que não é Caritas que quer que em todas as paróquias. É a Conferência Episcopal... Não gostava a Caritas? Pois não, como serviço da Conferência Episcopal, tem essa incumbência, já desde 1997, na única instrução pastoral que existe, que é de há 14 anos, que dá à Caritas essa missão de animar a pastoral social, traduzindo isto na prática, de fazer com que em cada paróquia exista a ação social e caritativa minimamente organizada. Portanto, não é a Caritas que quer, é a Igreja, a Conferência Episcopal, que deseja muito e cada vez mais tem vindo a manifestar essa vontade de que as paróquias se organizam, como se organizam nos outros sectores da pastoral, devidamente para responder aos problemas que no âmbito da ação pastoral e caritativa se colocam às paróquias. E, portanto, tem essa a missão a Caritas e, portanto, este documento não é um documento da Caritas, são indicações práticas da Comissão Episcopal, na qual, na execução das quais a Caritas tem um papel, mas não exclui outros serviços da Igreja. Portanto, era bom que esclarecêssemos isto, porque não foi uma decisão da Caritas, é um objetivo da Igreja. E por isso, quando até se diz que este serviço paroquial da ação social
pode ter a designação de Cáritas paroquial, mas pode ser apenas um serviço paroquial. Portanto, como o Padre José Manel explicou, a Cáritas é um serviço da Igreja e não é um movimento da Igreja, porque depende diretamente da sua hierarquia. É fundacional. Depois, em primeiro lugar, o que se pretende aqui afirmar, e eu acho que esta revolução tem que ser feita, é que a caridade da Igreja não pode ser apenas expressão de um grupo, mas tem que ser logo a expressão de toda a comunidade cristã. E a função deste serviço, para além daquilo que o Padre José Manel acabou de dizer, este serviço presidido pelo Parco tem logo como primeira responsabilidade manter a comunidade cristã desperta para esta obrigação que decorre do conhecimento da palavra e da vivência da celebração litúrgica, de estar atenta aos seus irmãos mais pobres. E por isso se diz que a comunidade, diz a doutrina da Igreja, e aqui neste documento é referido, a comunidade é o primeiro agente caritativo, a comunidade cristã da Igreja. Depois expressa-se em diversos grupos e movimentos, aos centros sociais paroquiais, às Santas Casas de Misericórdia. E aqui o que se diz é que este serviço paroquial depois pode ser constituído por diferentes representantes destes grupos. Para que... Aí está a novidade. Essa é a novidade. De existir a coordenação entre os grupos. A palavra coordenação às vezes é uma palavra mal estimada porque logo se julga que é intromissão. Aquilo que o Padre José Manuel diz é articulação, porque às vezes corremos o risco até dentro das mesmas paróquias andarmos todos a fazer o mesmo e a deixarmos às vezes de fora problemas que ficam por resolver, ficam esquecidos. Às vezes grupos a lutarem com dificuldades que se fossem partilhadas dentro da mesma paróquia, outros grupos poderiam ajudar. E o Parco, como aqui se prevê, se reunisse uma vez por mês, uma vez 2 em 2 meses, com este tal serviço, até o próprio Parque ficava com a possibilidade de ter uma visão na dimensão social da sua paróquia, o que o ajudaria até em termos pastorais a poder realizar de forma mais integrada a sua missão. As Cáritas e os grupos Cáritas paroquiais, nomeadamente, podem desempenhar essa função? Há aqui algo transformador, quer dizer... Põe-se a questão muitas vezes que é... O documento diz que este serviço pode ser assegurado por um grupo Cáritas paroquial. Não, mas é que a questão... Temos que alterar esta ideia. É que, às vezes, julga-se que onde estão conferências vicentinas, já não pode estar a Cáritas paroquial, onde está a Cáritas paroquial não deve estar... Eu acho que era excelente que em todas as paróquias houvesse a possibilidade de estar uma conferência vicentina. Em todas as paróquias pudesse estar um serviço de apoio aos doentes. Que em todas as paróquias houvesse gente motivada para as questões da justiça e da paz. Porque são grupos com carismas diferentes, que têm identidades próprias. Nós sabemos, Federico Ozanam, quando sonhou as conferências vicentinas, tinha muito esta ideia da proximidade, da visita às pessoas em situação de carência, do estar com as pessoas. Hoje evoluiu-se para um tipo de ação social que não está só nessa dimensão. Já se fala também de uma ação social que visa a transformação das estruturas, que procura, até em termos da ação, criar desenvolvimento social, apostar também na promoção das pessoas de forma mais estruturada. Agora, era o que a Madre Teresa fazia. Acusavam a Madre Teresa que só se preocupava com as consequências, e muitas vezes diziam, mas isso resolve alguma coisa. E ela dizia, esta é a parte que me compete. Outros farão outra. Isso acontece muitas vezes nas paróquias, porque muitas vezes vai-se visitar doentes, e quem visita o doente pode trazer à paróquia, em determinada altura, a situação de ter encontrado um doente que está possivelmente a precisar de medicamentos, e quem vai resolver isso é o grupo social, depois pode ser os vicentinos a levar os medicamentos. Então, a Cáritas paroquial, a que preside o pároco, pode ser esse serviço articulado, não é a criação de mais um grupo. No fim, todos estes formam a Cáritas paroquial. Se não lhe quiserem chamar Cáritas paroquial, chamem Serviço Paroquial de Ação Social. Numa paróquia, Padre José Manuel Pereira de Almeida, como é que tudo isto se pode operacionalizar? É da forma mais simples, ou seja, a partir da realidade. Em vez de inventar estruturas que venham de cima ou de fora, ou que sejam copiadas, é a partir da realidade. Já existe, seguramente, uma experiência ao longo dos anos
que pode estar desarticulada, como o Eugénio referia, não é? E que muitas vezes as pessoas sofrem dessa maneira de viver de costas voltadas uns para os outros e de ignorância recíproca. E que têm um desejo de um trabalho em rede. Em rede dentro da paróquia e às vezes em rede na unidade pastoral em que se encontram, porque às vezes a paróquia é demasiado pequenina para ter um grupo destes que tenha a capacidade de ir mais fundo no pensar as coisas, no perceber a complexidade das situações do trabalho, da economia e, portanto, que possa pedir ajuda a paróquias vizinhas e que este grupo se possa constituir termos de uma unidade pastoral. Mas partir da realidade, não partir de cima a criar uma coisa. E nessa outra articulação que também é necessário fazer com as outras vertentes da ação paroquial, aquelas que há pouco referia, a celebrativa e a catequética. Há, por vezes, enfim, é de conversas e é de debates públicos, não diria, enfim, a rivalidade entre essas várias vertentes. A boa rivalidade, se calhar. A boa rivalidade, sem dúvida, mas talvez, em algumas comunidades, a prioridade mais a uma dessas perspectivas. Mas se está desequilibrado, é uma comunidade que vive coxa, não é? Se a caridade não está presente no anúncio do Evangelho, qual é o Evangelho que se anuncia? Se a caridade não transparece do que se celebra, que vida cristã é que se celebra? Que ressurreição não é a de Jesus, seguramente que é assim, não é? E, portanto... A motivação do parque pode determinar alguma dessas prioridades? A motivação do parque determina tudo também, ou muita coisa, e também o cansaço e o peso dos dias e o seu calor, como diz a parábola. É verdade que a gente tinha que ajudar bem os padres e, portanto, quando eu digo partir da realidade em cada paróquia, é também partir da realidade de cada pároco. Mas os párocos são, no geral, pessoas disponíveis, interessadas, entusiasmadas com coisas novas e capazes de mudar, mas é claro que numa relação evidente com o bispo diocesano, que também é um pai na fé e, portanto, não quer outra coisa senão que os seus padres estejam com ele no serviço de todos, porque é para isso a Igreja, não é? Não é para mandar, não é para dizer, não é para ensinar, é para servir e dar a vida. E o Concílio Vaticano II é muito claro a esse propósito e é bom começarmos a celebração dos 50 anos do Concílio, mas é bom, sobretudo, perceber que do Concílio para cá fizemos muitas coisas que vale a pena serem sublinhadas e portanto, sim, entusiasmar os párocos, dar confiança, eu acho que isso era muito importante. E que pode esse papel ser desenvolvido por quem está no terreno nessas ações de solidariedade. Especificamos então um pouco mais e sobretudo, deixemos algumas sugestões para se constituir este grupo de ação social, seja ele a partir no grupo de Cáritas paroquial ou outro. Professor Jânio Fonseca, que passos é que têm de ser dados? E daquilo que me apercebi, há uma insistência grande na palavra formação. Portanto, acho que há que fazer um esforço, em primeiro lugar, sem pôr de parte todos aqueles que já estão na ação, porque muitos deles, até apesar da idade e do cansaço, têm sido eles, com todas as virtudes e com todas as limitações, a dar este testemunho ao mundo da caridade de Deus que passa através da Igreja e da ação deles próprios, que o fazem em Igreja, mas temos que rejuvenescer a ação social. Temos que trazer pessoas novas e não canalizar muitas vezes essas pessoas só para determinados sectores da ação pastoral. Portanto, há aqui um rejuvenescimento na idade e até mesmo na formação inicial das pessoas, para depois a formação específica poder ser mais eficiente, não é? Refere-se também, por exemplo, à formação para o Ministério Sacerdotal? Também, portanto, embora haja um esforço, por exemplo, na minha diocese, no ano pastoral, há pelo menos durante todo o ano uma formação para os futuros padres na ordem da pastoral social. Agora, julgo, até refletindo no último Conselho Geral,
até havia a proposta de que o estágio pastoral que não fosse só feito em paróquias, fosse também feito em instituições da caridade, para que a tal motivação fosse feita, porque é preciso também ver a outra realidade. O estágio pastoral dos que serão ordenados sacerdotes. Na última parte do curso, quando são diáconos, ou mesmo antes disso, não é? Para perceber que a comunidade é plural e não pôr os seminaristas só a tratar das coisas da catequese ou da liturgia, não é? Que é a tineta. Se eu tivesse lá um seminarista, era se calhar o que fazia. Mas dar atenção a que não é para a paróquia usar o seminarista, é para a paróquia ser o lugar em que o seminarista rasga o olhar a partir da sua experiência, que já é, e da sua motivação. E até mesmo tinha que se ver o conteúdo formativo que se faz aos crismandos. Porque muitas vezes também assenta-se só numa dimensão e esquece a dimensão do compromisso, quando esse sacramento é sobretudo o sacramento do compromisso. E, portanto, esse é o primeiro passo. Depois, o outro passo que nós estamos a preparar, por incumbência da Comissão Episcopal, é a preparação de conteúdos, que sejam conteúdos acessíveis. Não estamos a falar em aulas, estamos a falar de conteúdos, e o programa chama-se mesmo Mais Próximo, conteúdos que fiquem acessíveis em termos de proximidade às pessoas, em termos de linguagem, que sejam também acessíveis. Portanto, vamos até ter conteúdos que em termos esquemáticos possam ser muito bem assimilados. Temos equipas de pessoas que, de forma muito generosa, de professores universitários, que disponibilizaram-se para elaborar esses conteúdos. Temos recorrido, nos temas mais específicos, temos recorrido a outros especialistas, desde teólogos, pastoralistas, a pessoas na área da segurança social, na área da fiscalidade, na área do trabalho, e, portanto, há um conjunto de temas na área do voluntariado que estão agora a ser formatados, depois vão ser mediatizados, porque os formadores vão ter um suporte na mão, os formandos outro. Neste momento, o que as dioceses estão a fazer é descobrir formadores, potenciais formadores. No dia 3 de dezembro, em Beja, vamos ter já uma ação de formação para futuros formadores diocesanos. No dia 10 de dezembro, em Aveiro, para as dioceses do Norte, que será orientada pelo professor Borges de Pinho e pelo Dr. Acácio Catarino, que será o primeiro tema. E depois, estes formadores irão depois ficar à disponibilidade da diocese para, nas diferentes paróquias, poderem depois formar aqueles que irão ser os agentes socio-caritativos. Porque percebemos que sem formação, e numa formação muito atualizada, será difícil depois termos agentes à altura dos finais dos tempos. A urgência das respostas dá tempo para essa formação que é precisa? Pois, é por isso, Paulo, é por isso que as pessoas ficaram muito admiradas quando no último Conselho... Conselho da Cáritas, o Conselho Geral da Cáritas. Saiu a informação de que há Cáritas que têm lista de espera. Alguém me dizia, mas como é que é possível? Isso acontece nos departamentos públicos, como é que é possível? É porque o perfil das pessoas que estão a procurar a Cáritas é um perfil diferente. E nós temos consciência que é preferível essas pessoas esperarem um bocadinho. Estamos a falar de casos de fome, claro que não imediatamente, mas para tratar de dar seguimento. Porquê? Porque são pessoas que têm que ser atendidas por alguém que saiba falar a mesma linguagem. Porque estamos a falar de pessoas que são professores que não ficaram colocados. São educadores de infância que não ficaram colocados. São até engenheiros que perderam o trabalho. Que tem que haver uma linguagem, é preferível ficar do que serem atendidos por uma pessoa que já está ultrapassada no tempo e que pode até criar na pessoa que é atendida fatores de perda de autoestima, de revolta, e que pode ser muito mau até para a imagem que a Igreja pretende dar, que é de uma caridade libertadora. Ou se não caímos na tal acusação de sempre que é caridadezinho. E não nós. Pelo contrário, a caridade que nós queremos anunciar é libertadora, é impulsionadora de esperança. E, portanto, nós preferimos, e a recomendação que fazemos é, enquanto não houver condições de um atendimento que respeite a dignidade da pessoa e que aponte, que rasgue caminhos de esperança, é melhor que as pessoas aguardem. O que eu lamento é que haja muitas apresentações, porque nos últimos anos têm sido apresentações, e há de haver nas nossas comunidades cristãs gente que vai celebrar ao domingo proclamar a ressurreição do Senhor ao domingo e que depois não apareça para disponibilizar algum do seu tempo. Vamos fazer esse apelo. Técnicos na área. Que estiveram em diversos serviços. Quem?
O parco? O parco. É que E depois, quando se fez o parco, exatamente. as pessoas que se disponibilizam, já têm tal formação inicial, que foram assistentes sociais, que foram psicólogos. Nós temos os bispos, num documento de prioridade às crianças, encarregaram a Caritas de criar grupos paroquiais. Claro que nós não podemos criar grupos paroquiais. Este serviço paroquial pode integrar pessoas, 2 ou 3 pessoas, que estejam atentos aos problemas das crianças negligenciadas. A Comissão Nacional de Justiça e Paz até tem dificuldade em criar comissões diocesanas, mas em cada paróquia que houvesse um jurista ou 2 que tomasse atenção às questões dos direitos humanos e que integrasse este serviço paroquial, é uma rentabilização de meios. O Padre Manuel Pereira Almeida falou em simplicidade, em naturalidade para que tudo isto aconteça. Não estamos aqui diante de uma organização ou de uma estrutura que pode, enfim, pôr algum travão no exercício da solidariedade que é preciso desenvolver. Eu espero que a complexidade do real nos desafie para uma resposta que esteja ao nível. E para tal é, de facto, preciso fazer, porque é urgente, uma formação séria. E não ficar pela rama ou contentarmos com mediocridades. Isso é pior do que não fazer nada. E, portanto, eu espero que a montante, esta complexidade, sirva depois para a acessibilidade a todos, desde as paróquias mais longe dos centros e mais retiradas, eu acredito que sim. O nosso tempo está a terminar, mas queria lhe perguntar, Padre José Manuel, que palavra dirige, sobretudo aos seus colegas párocos, para que ativem este serviço e despertem entre os paroquianos para este serviço? Eu creio que este é tempo do advento que se inicia e à maneira do então arcebispo de Milão, o cardeal Tettamanzi, que é a altura de a gente ter um sonho de que o Natal não pode ser repetição do mesmo, que há de nascer de novo a esperança em concreto a partir dos excluídos e dos das pessoas que estão em mais dificuldade. Que bom que era que de facto se pudesse realizar de novo entre nós o sonho dos Atos dos Apóstolos. Não havia pobres entre eles. E esse desafio é a mais bela estrela deste Natal, seguramente. Esperemos que ela possa brilhar de facto, essa estrela. Muito obrigado por terem estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar um projeto para dinamização da solidariedade a partir do conhecimento e da capacidade de intervenção local que as paróquias podem levar por diante. Desejo-lhe bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.